Olá, favorecidos, bem-vindos ao nosso canal Fortalecer para Reinar. E hoje nós iremos falar da lei à graça, paz com Deus e vida abundante em Cristo. Nesse vídeo seremos conduzidos a novos níveis de compreensão do verdadeiro Evangelho da Graça e de como esse entendimento transforma o nosso relacionamento com Deus. A partir de Romanos 5, do 1 ao 2, aprendemos que fomos justificados pela fé para viver em paz com Deus, não em medo, culpa ou insegurança espiritual, mas firmes na graça que nos foi concedida por meio de Jesus Cristo. Com base nas Escrituras, entendemos o verdadeiro propósito da lei: revelar o pecado e nos conduzir a Cristo, nunca nos justificar ou produzir santidade. Uma mensagem profunda, libertadora e necessária para quem deseja deixar o jugo da religião e viver uma fé genuína, baseada na obra consumada de Cristo. Para isso, iremos ler Romanos 7, 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. A Escritura deixa claro que a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Portanto, o problema nunca esteve na lei em si, nem nos mandamentos que Deus estabeleceu, pois eles revelam o caráter justo e perfeito do próprio Deus. O verdadeiro problema está no ser humano, que tenta viver essa lei como meio de aceitação diante de Deus. O homem, por causa da sua natureza caída, simplesmente não consegue obedecer plenamente, ainda que se esforce, ainda que tenha boa intenção ou disciplina religiosa. Trata-se de uma impossibilidade espiritual, não de falta de vontade. Por isso, quanto mais o homem tenta se justificar por meio da obediência aos mandamentos, mais evidente se torna sua incapacidade. A lei exige perfeição, constância e obediência absoluta, algo que nenhum ser humano consegue sustentar. Assim, a lei não expõe um defeito em Deus, ela revela a limitação profunda do homem e a necessidade urgente de uma solução que venha de fora dele mesmo. Essa demora em compreender não é intelectual, mas espiritual. Enquanto o homem insiste em confiar na própria capacidade, ele permanece preso às frustrações. Somente quando reconhece sua impotência é que pode descansar naquilo que Deus providenciou em Cristo. Hebreus 8, 7 e 8 nos diz: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscada lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. O autor de Hebreus afirma algo extremamente revelador sobre o plano de Deus ao longo da história da redenção. Ele diz que se a primeira aliança tivesse sido perfeita e suficiente, não haveria qualquer necessidade de Deus anunciar ou estabelecer uma segunda. O simples fato de uma nova aliança ser prometida já prova que a anterior tinha limitações claras quanto ao seu propósito. O texto vai além ao dizer que Deus, repreendendo o povo, declara que viriam dias em que ele mesmo firmaria uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Isso mostra que a falha não estava no caráter da lei, mas na incapacidade do povo de viver plenamente aquilo que a primeira aliança exigia, mas não concedia poder para que esse padrão fosse cumprido. A lei revelava o padrão de Deus, mas não concedia poder para que esse padrão fosse cumprido.
Portanto, a nova aliança não surge como um remendo ou ajuste da antiga, mas como uma obra completamente superior, iniciada pelo próprio Deus, baseada não na fidelidade humana, mas na fidelidade divina. Enquanto a primeira aliança dependia da obediência do homem, a nova aliança repousa na obra consumada de Cristo. Assim, o autor de Hebreus nos conduz a uma conclusão inevitável: Deus não mudou de ideia. Ele cumpriu seu plano. A primeira aliança revelou o problema, a nova trouxe a solução. A lei expõe a necessidade, a graça supre essa necessidade de forma plena e definitiva. Romanos 2,13 vai nos dizer: porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Aqui o apóstolo Paulo faz uma afirmação que à primeira vista pode parecer favorável à justificação pela lei, mas que na verdade revela exatamente o oposto. Ele declara que não são considerados justos diante de Deus aqueles que apenas ouvem a lei, mas somente aqueles que a praticam perfeitamente. O ponto central de Paulo não é dizer que alguém será de fato justificado pela prática da lei, mas mostrar o padrão impossível que a própria lei exige. Se a justiça dependesse da lei, então apenas quem a cumprisse integralmente, sem falhar em nenhum ponto, poderia ser declarado justo. O problema é que esse tipo de pessoa simplesmente não existe. Ao afirmar isso, Paulo conduz o leitor a uma conclusão inevitável: ouvir a lei não salva, e praticá-la perfeitamente é impossível. Dessa forma, a lei não foi dada como um caminho viável de justificação, mas como um instrumento que expõe a incapacidade humana e cala toda tentativa de autodefesa diante de Deus. Assim, Romanos 2,13 prepara o terreno para a grande revelação do Evangelho. Se ninguém consegue praticar a lei plenamente, então a justiça precisa vir de outro lugar. Essa justiça não procede das obras, mas da fé em Cristo, que cumpriu perfeitamente aquilo que a lei exigia e oferece sua justiça como dom àqueles que creem. Isso significa que a lei não foi dada para justificar ninguém, nem para produzir justiça no ser humano. Pelo contrário, a lei funciona como um tribunal espiritual. Ela examina, acusa e sentencia. Quando a lei fala, o homem não tem argumentos para se defender, porque o padrão exigido é perfeito e ninguém consegue alcançá-lo. Cala-se todas as bocas, quer dizer que cessa toda tentativa humana de autodefesa, todo discurso de mérito próprio, toda comparação com os outros diante da lei. Não há exceções, não há justificativas, não há negociação. O resultado é um só: culpa universal. Paulo está conduzindo o leitor a um ponto crucial. Se a lei prova que todos são culpados, então ela não pode ser o caminho da salvação. A função da lei é revelar o problema, não oferecer a solução. A solução vem depois, quando o homem, consciente de sua culpa, abandona a consciência em si mesmo e lança toda a sua fé na graça de Deus revelada em Cristo. Imagina uma pessoa que nasceu daltônica, incapaz de distinguir certas cores. Desde o nascimento ela vê o mundo de um jeito limitado, mas para ela aquilo é normal. Um dia alguém lhe entrega um teste de cores, daquele cheio de números formados por bolinhas coloridas, e diz: se você conseguir ler todos os números corretamente, será considerado apto. O teste não criou o daltonismo. Ele apenas revelou algo que já existia.
A pessoa se esforça, força os olhos, tenta adivinhar, copia a resposta de outro, mas continua errando. O problema não está no teste, o teste é perfeito. O problema está na condição da pessoa. O teste não tem poder de curar o daltonismo, ele só torna a limitação evidente. A lei funciona exatamente assim. Ela é como esse teste de cores, justa, correta, preciosa. Mas o homem, por causa da natureza caída, não enxerga como deveria. A lei não torna o homem pecador, ela apenas revela o pecado que já estava ali. E quando mais o teste é aplicado, mais claro fica a incapacidade. Agora imagine que, em vez de aplicar o teste repetidamente, alguém entrega a essa pessoa um par de lentes corretivas que restaura a visão. De repente, aquilo que era impossível se torna natural. As cores fazem sentido. O problema não foi resolvido pelo teste, mas pela cura da condição. Essas lentes representam Cristo. A lei mostra o problema. A graça resolve. A lei diagnostica. O Evangelho cura. Deus nunca esperou que o homem fosse justificado passando no teste da lei, mas recebendo pela fé aquilo que ele jamais poderia produzir por esforço próprio. Em Romanos 2:21, o apóstolo Paulo faz uma acusação direta contra a hipocrisia religiosa. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Aqui o apóstolo Paulo confronta aqueles que ensinam a lei aos outros, mas não aplicam a si mesmos. Paulo está mostrando que conhecer a lei e pregá-la não torna ninguém justo, pelo contrário. Quanto mais alguém conhece a lei, maior é a sua responsabilidade diante dela. Quanto mais a pessoa anuncia, não furtarás, mas vive em práticas contrárias ao que prega, a lei deixa de ser um símbolo de justiça e passa a ser uma testemunha de condenação. O ponto central não é que a lei seja má. Ela é santa, justa e boa, mas que o coração humano é incapaz de vivê-la plenamente. Assim, o texto revela que a lei não expõe apenas o pecado dos outros, mas principalmente o pecado do religioso, daqueles que confiam no seu discurso, no seu cargo ou no seu conhecimento espiritual. Paulo desmonta a falsa segurança baseada na aparência externa, conduz o leitor à mesma conclusão de toda a carta: ninguém é justificado pela lei, nem o ignorante, nem o mestre dela, todos precisam igualmente da graça. Gálatas 3:23-24 nos diz: mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Nessa porção, Paulo apresenta uma das explicações mais claras sobre a função da lei no plano de Deus. Antes que a fé em Cristo fosse revelada, a humanidade estava sob a tutela da lei. A ideia de que alguém vigiado, guardado, limitado, sem liberdade plena. A lei funcionava como um cerco, não para libertar, mas para conter e expor a condição real do homem, preparando-o para algo maior que ainda viria. No verso 24, Paulo usa a figura do aio. Aio significa um tutor ou guardião responsável por conduzir a criança até a maturidade. O aio não é o pai, nem o herdeiro, nem o destino final. Sua função é temporária. Assim, a lei não foi dada para salvar, mas para conduzir. Conduzir a quem? Conduzir a Cristo. Com qual objetivo? Para que fôssemos justificados pela fé.
Ou seja, a lei mostra o pecado, revela a incapacidade humana e leva o homem ao desespero de si mesmo, para que ele pare de confiar em obras e passe a confiar exclusivamente na graça. Quando a fé chega, o papel do aio se encerra, porque o alvo foi alcançado. A mensagem é direta e libertadora. A lei prepara, a fé justifica, a lei aponta, Cristo salva. Também lá em Romanos 7,4 vai nos dizer: assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Você não foi apenas perdoado, você morreu. Sim, morrestes relativamente à lei. Significa que pela morte de Cristo, o crente foi legal e espiritualmente desligado da lei, como sistema de relacionamento com Deus. A lei continua existindo, mas não tem mais jurisdição sobre quem morreu em Cristo. E por que isso aconteceu? Primeiro, para pertencerdes a outro. Agora você pertence a Cristo, ressuscitado, não mais à lei. O relacionamento mudou, saiu do regime da obrigação e entrou no regime da vida, a fim de que frutifiquemos para Deus. O fruto não vem do esforço para obedecer mandamentos, mas da vida em Cristo fluindo em nós. Primeiro vem a união com Cristo, o fruto é consequência, não condição. Segundo, morremos para a lei, para viver para Deus, e só assim produzimos frutos verdadeiros. A lei exige, mas não capacita. Cristo liberta, habita e frutifica em nós. Olha o que Paulo nos ensina quando afirma que morremos para a lei. Muitas pessoas, ao ouvirem isso, logo reagem dizendo: então você está falando contra a lei? De forma alguma. A lei continua existindo. Ela é eterna, santa, justa e boa, e ainda é necessária no mundo, porque a lei foi estabelecida para conter o ímpio ou transgressor. Sem a lei, o mundo se tornaria um lugar completamente inabitável. Portanto, a lei permanece. O ponto central, porém, é outro. A lei permanece, mas você morreu. Jesus não morreu apenas para te perdoar ou te salvar. Ele morreu para que você também morresse com ele. Poucos cristãos compreendem essa verdade profunda. Quando você participa da morte de Cristo, você morre para a lei. E o novo homem que você agora é em Cristo já não está mais debaixo dela. Essa é a primeira verdade que precisa ser entendida. A segunda é igualmente poderosa. O texto diz que morremos para a lei a fim de que frutifiquemos para Deus. Se você deseja ser um cristão produtivo, comprometido e frutífero, exatamente o oposto de que muitos acusam quando falam da graça, é fundamental compreender que isso só acontece quando estamos livres da lei e passamos a confiar plenamente em Cristo. A lei não é mais a sua fonte e a lei também não é mais o seu objetivo. Agora, conhecer a Cristo é a sua fonte. Fonte de santidade, fonte de vida correta, fonte de transformação verdadeira. E conhecer a Cristo também é o grande alvo da vida cristã. Você morreu para a lei para que agora pudesse viver para Deus. Quanto mais rápido você chega a essa conclusão, mais rapidamente começa a desfrutar de uma vida abundante no seu relacionamento com o Pai e de uma frutificação genuína que nasce da graça e não do esforço. Essa realidade não é teórica, mas espiritual e prática. Essas verdades dependem de revelação. Por isso, peça ao Senhor entendimento espiritual e Ele com fidelidade o concederá.
Se essa mensagem falou com você, permaneça caminho conosco nessa jornada. Acompanhe o canal e permita que a graça te conduza a níveis cada vez mais profundos de vida, liberdade e descanso em Cristo. Que a graça seja abundante na sua vida, em nome de Jesus.